Boa noite. Paz seja convosco, amém? Paz seja convosco, amém? Que bom. Hoje, culto de missões, né? Estamos aqui mais uma vez para motivar, para orar, para mostrar, né, para todos a necessidade, né, de levarmos a palavra do Senhor. O tema deste mês, que é o mês das mulheres, mulheres em missão, chamadas para fazer o ID. Mulheres em missão, chamadas para fazer o ID. Mas esse fazer o ID é só para as mulheres, gente? É só para as mulheres, gente? Nós estamos falando no dia de hoje, porque é o mês das mulheres, e tudo, a encenação, tudo é relacionado às mulheres, mas o ID é para todos. E nós vamos agora ver um vídeo que fala sobre, né, a nossa fundadora, a Aimee. Conta aí uma história, um pouco da história dela. A história dela é uma história muito linda. Quando você puder, procure a história dela para você entender o que ela viveu, o que ela passou por causa desta palavra. O último sermão de Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, foi pregado no dia 26 de setembro de 1944. Uma multidão de homens, mulheres e crianças ouviram a palavra de Deus numa noite de cura e unção. Aimee veio a falecer no dia seguinte, aos 53 anos de idade. Nenhum de nós sabe quando será o nosso último dia nesta terra. Então, façamos tudo com amor e excelência. Vivamos hoje ao máximo a vida que Deus nos proporcionou. Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. Ela foi uma das primeiras mulheres a fundar uma denominação cristã e usou o rádio para evangelizar quando isso era revolucionário. Esta é a história de Aimee Semple McPherson e da Igreja Quadrangular, nascida no Canadá em 1890. Aimee fundou, em 1923, a Igreja do Evangelho Quadrangular em Los Angeles. O nome vem de 4 pilares: Jesus Salvador, batizador com o Espírito Santo, que cura e que voltará como rei. Ela construiu o Angelus Temple com 5.000 lugares, usou rádio e dramatizações teatrais em seus cultos, menos algo totalmente inovador para a época. Aimee ficou conhecida pelos cultos de cura divina. Registros históricos documentam casos impressionantes. Uma menina surda-muda que recuperou a audição e fala em San Diego. Um homem que deixou suas muletas no altar do Angelus Temple. Pessoas com paralisias e doenças crônicas testemunhando restauração. Aimee sempre disse: "Não sou eu quem cura, é Jesus, o grande médico." A Igreja Quadrangular chegou ao Brasil em 1951, com um missionário, Harold Williams, desembarcando em São Paulo. O crescimento foi extraordinário das primeiras igrejas nos anos 50. A denominação se expandiu por todo o país e hoje é uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil, com milhares de templos e forte atuação social. O Brasil se tornou um dos países com maior número de membros da Quadrangular no mundo. O legado de Aimee vai muito além de sua vida. Ela abriu portas para mulheres no ministério, modernizou o evangelismo e fundou um movimento global. Sua ênfase na salvação, batismo no Espírito, cura divina e volta de Cristo continua viva em milhões de fiéis.
uma mulher à frente de seu tempo, que acreditou que o Evangelho deveria alcançar todos. O último sermão. E ela deixou um grande legado. E nós estamos aqui, ela, né, deixou esse legado, deixou todas essas igrejas, né, que hoje estão espalhadas em várias partes do mundo levando a palavra. Mas nós temos aqui também uma pastora, eu gostaria de chamar aqui a pastora Gil. Pastora Gil. Gostaria de chamar a pastora Gil, a esposa do pastor Orlando. São pastores e missionários lá na Bahia. Ela está fazendo a missão lá na cidade onde eles moram. Então, gostaria de chamá-la aqui para ela cumprimentar a igreja, mas ela está lá, de pé, fazendo a obra. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Eu estou feliz de estar na casa que eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Uma igreja que nós amamos, que mesmo lá a gente não para de interceder pelos irmãos daqui, os pastores daqui. Que Deus continue o abençoando. E somos muito gratos. Sabe, a obra na Bahia, ela assim um pouco devagar, mas a gente está lá caminhando, né? Ultimamente eu tenho passado por muitas coisas, mas continuo firme. Minha mãe, 5 anos, travada numa cama, com Alzheimer, toda ferida. E uma irmã com câncer, em Salvador, estava no ombro, agora está no sangue e no esqueleto. Minha irmã tem 58 anos. Tem um mês que eu perdi um irmão, falou comigo 10 para 6, 6 horas, estava morrendo. E tem, no dia 9 agora, completou 6 meses que eu perdi uma irmã, mais velha do que eu. Mas nós sabemos que estamos nessa terra aqui de passagem. A vida continua, a obra continua. É lógico que sentimos falta, é família, né? Mas a vida continua, a gente não pode parar. É como eu continuo falando lá com os irmãos lá, que a igreja tem que ser mobilizada. Porque o ID de Cristo está em todos os corações. Não é só aqui na irmã que está na frente, ou eu que tenho 2 anos que estou com missões, não. Ah, mas eu não sei. Vá que o Senhor ensina. O Senhor ensina. Eu não sabia nada, eu aqui só era ouvinte, mas hoje bota a mão na massa e a gente faz missões na rua, a gente faz missões internas e a alma tem sido ganha para o Senhor. O Senhor só quer que nós demos o primeiro passo, coração aberto. O Senhor, é isso que Ele quer de nós. E nós não podemos jamais, irmãos, olhar para a diversidade que está na nossa frente. Se nós colocarmos os nossos olhos, a gente não faz nada. E o Senhor chama um povo forte e corajoso. Um povo forte. Um povo que não tem medo de ir no lugar que ele manda, que Ele ordena. Porque nós não vamos só, Ele está na frente. Né? Eu quero dizer que eu amo essa igreja. Estou feliz porque eu estou aqui. Tem muitos rostinhos que eu não conheço, mas tem muita gente aqui que foi do meu tempo e do tempo do Orlando. Ele mandou um abraço. Hoje está com 8 dias que eu cheguei à noite. O Raul estava no Espírito Santo, mas chegou sexta-feira. Né? Está bem, os meninos estão bem. E é isso, continuamos fazendo a obra. E para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler um versículo que está aqui em Hebreus. Em Hebreus 10, 23, que fala: retornamos firme à confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem é que é fiel? Jesus. O que foi que Ele prometeu? Nós temos promessas. E as promessas de Deus é para nós. E temos que aguentar até o fim. Ah,
mas eu estou assim, estou assado. Vamos aguentar até o fim, porque tem um que já carregou na cruz todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Ele já carregou. Nós temos que permanecer. A partir do momento que nós entregamos nossos corações para o Senhor, é Ele que comanda. É Ele que comanda. Eu estou aqui em missões. Tem vários tipos de missões, né? Minha nora tinha que fazer uma cirurgia. E a mãe dela é falecida. As tias não podiam ficar. E como o Arthur tem 2 meses que mudou de emprego, está na experiência, não podia pedir para ficar. Então, falou comigo. Eu conversei com meu esposo. Ele falou, vá. Porque você tem mais irmãs aqui, pode cuidar da sua mãe. Né? E eu estou com 64 anos. Mas eu tenho, assim, um vigor muito forte dentro de mim. Desejo da obra. Sabe? Tem gente que diz, você não pode fazer mais nada. Por que eu não posso? Se Deus diz, a palavra dele disse que na velhice que a gente ia dar fruto, por que eu não posso? Porque eu tenho uma diabetes que não é minha na minha vida, ela vai bater de retirada, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Então, tenho um desejo sim, de continuar fazendo a obra do Senhor. Né? Porque o chamado é muito grande, o ID do Senhor é muito grande para nós. Então, eu vim, estou em missões, ela operou terça-feira. Estou aí, dando o meu melhor, sabe? Então, eu quero falar para a igreja. Quando o Senhor delegar você fazer algo, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, irmão. O seu melhor. Ah, mas dê o seu melhor. Porque enquanto você está fazendo para o Senhor, não em troca, tá? Mas o Senhor está cuidando de você. Está cuidando de você, amém? Que Deus o abençoe. Receba um abraço aí do Orlando, que daqui pro fim de ano, se Deus quiser, nós estamos nos planejando para vir os 2 aqui. Né? Tem um neto que ele não conhece, o neto tem 5 anos, e ele quer conhecer esse neto. Só vê através de foto. Mas Deus vai preparar tudo, e nós vamos vir no tempo certo. Estamos lá, intercedemos aqui pela igreja, a igreja interceda por nós, estamos lá fazendo a obra. Congresso em Salvador, nós somos levados a aspirante, mas ele, estudamos de novo, passamos a noite toda estudando, irmão, uma quinta-feira até 6 da manhã, fizemos uma entrevista por celular, fizemos tudo, fomos em Jacobina, 2 sábados fazer a prova, eu mais ele, teve que fazer aquela papelada todinha, escanear tudo e mandar, e fomos para Salvador, né? Já é a 2ª convenção que nós fazemos parte, estamos aí. Não sabemos o que o Senhor quer mais de nós, mas estamos na disposição dEle. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmã, obrigada. Eu gostaria de pedir à pastora Dalit para que viesse e orasse pela vida dela, porque vocês sabem, irmãos, que missões não é fácil, fazer missões não é fácil. A gente precisa renunciar. E ela está em um lugar onde são pessoas idólatras, ela já me falou alguma coisa sobre a cidade. E diante de tantos problemas familiares, é só a graça de Deus para que ela consiga sobreviver e continuar com a missão. Eita, vou tentar tapiramutar. Se eu me enrolar na oração, vocês me perdoem. Senhor amado, nós aqui colocamos a vida da Gil, do Orlando, desta família nas tuas mãos. O Senhor os tem enviado como proclamadores do teu evangelho naquele lugar. E sabemos, Pai, que tem vidas, famílias sendo tocadas por este evangelho. Por isso pedimos, Pai, que o Senhor traga sobre eles fortalecimento, encorajamento, ousadia, para que eles possam continuar esta obra que o Senhor está fazendo. Nós declaramos que os horizontes deles sejam expandidos, de forma que seja ainda mais operante o teu manifestar nesta cidade, que alcance mais vidas para a tua glória,
que toda idolatria caia por terra em nome de Jesus. E sobre a vida deles unção dobrada para manifestar o teu reino nesta cidade. Nós oramos por eles, Senhor, que o Senhor traga sustento, provisão, que o Senhor traga cura nos seus corpos, que o Senhor traga sobre esta família livramento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse irmão meu que faleceu, nós ganhamos ele para Jesus, que do lado nós construímos um salão. Tem culto lá no sítio, quinta-feira e no sábado. E sexta e domingo nós estamos auxiliando o pastor lá na cidade. Só que ele estava tão ansioso para se batizar, que ele falou: Gil, eu quero. Eu digo: não importa, a gente não vai esperar o batismo até maio. Nós vamos te batizar. Então, isso foi na sexta-feira. Ele disse que na terça que já queria descer as águas. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu penso assim, que o Senhor viu que a ansiedade dele, poderia ele se batizar e não permanecer. Então o Senhor recolheu, porque no atestado de óbito, o médico, o perito disse que a morte dele, uma morte sem causa. Pensou que foi infarto e não foi, que cortou o tórax, não tinha nada, os órgãos estavam tudo perfeito. Então eu acredito, estava conversando com Orlando, eu digo, eu acredito que Deus recolheu, porque sabia que ele ia descer as águas e não ia permanecer. Porque Deus nos conhece, irmãos, sabe? Então aconteceu isso com ele. 77 anos, ele fez no dia 11 de janeiro, e ele estava com muita sede de se batizar. Ele desceu, né? Ele desceu. As águas é morrer, né? Então ele morreu em Cristo, salvo, vivo, ardente, sedento pelo Senhor. Ele desceu as águas. Amém, irmãos? Meu Deus é muito bom, né? Misericordioso. Do poço para a fonte. Do poço para a fonte. De quem nós vamos falar? Alguém aí pode? Do poço para a fonte. Oi? A mulher samaritana. Mas antes de nós começarmos aqui o texto, nós vamos entender uma coisa. Após a morte de Salomão, o reinado se dividiu em dois grupos. Um grupo era o reino do norte, que era composto por 10 tribos. E essa tribo, depois dessa divisão, eles começaram a se rebelar. E eles então levantaram ali um rei, que era Jeroboão. E com o passar do tempo, eles reclamavam muito o alto custo de vida, trabalhos forçados, impostos muito altos, e começaram a se corromper. E o que aconteceu? Se casaram com pessoas pagãs e começaram a adorar outros deuses. Tudo isso era ali na cidade da capital, uma cidade de Siquém, que mais tarde se tornou Samaria. E aí tem um outro grupo, que é o grupo do Reino do Sul, composto por 2 tribos, que era Judá e Benjamim, juntamente com alguns levitas. E eles brigavam, eles tinham parentesco e eles brigavam entre eles. E eles queriam adorar a Deus, e Samaria subia para os morros, para os montes para adorar Judá e Benjamim para Jerusalém. Mas eles não se davam uns com os outros. Eles não se cruzavam, eles não passavam perto uns dos outros. E nós vamos falar agora da vida de uma mulher que veio de Samaria, que veio dessa cidade, toda rebelde. Abra sua Bíblia aí no livro de João, a partir do capítulo 4. Quem era a mulher samaritana? Quem que era essa mulher? Ela era uma mulher muito conhecida na cidade.
pecadora. E ela era conhecida porque ela se casou 5 vezes. E até então o marido que ela tinha naquele momento não era o marido dela, era o marido de outra. Então ela era uma mulher rejeitada, era uma mulher abandonada. E com isso vai. Então vamos ler aí no capítulo 4, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 3. Deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus. Pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, que era meio-dia. Veio uma mulher então de Samaria tirar água. E ela veio com seu cântaro tirar água naquele horário. As mulheres ali da cidade tiravam as suas águas, era mais tarde. Mas ela ia mais cedo, porque ela não queria encontrar com aquelas mulheres. Porque com certeza aquelas mulheres ficavam uma falando com a outra. Olha, sabe? Aquele apontamento, aquele julgamento. E ela então fazia o quê? Não, eu não vou nesse horário porque vão rir de mim, vão falar de mim, vão me criticar. Então, para eu não ficar com raiva, nervosa, chateada, eu vou mais cedo. Porque daí eu pego a água e vou embora tranquilo. Veio uma mulher. Próximo. Jesus assentou ali na fonte. E os discípulos de Jesus tinham saído para comprar comida. E aí disse-lhe a mulher samaritana. Disse-lhe a mulher samaritana. Jesus, quando a mulher chegou ali naquele lugar. Quando a mulher chegou, o que Jesus fez? Mulher, você pode me dar um pouco de água? Aí ela estranhou. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, me pedes água a mim para beber? Que sou mulher samaritana. Porque os judeus, aqui os judeus, não se comunicam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te dizes, dar-me de beber, tu lhe pedirias água da vida. Por enquanto vamos passar aí, vamos ficar por enquanto até aí. Se você volta aqui no verso 4, era necessário Jesus passar por ali para ir para Galileia. Mas por que Jesus passou por ali? Ele mudou a rota. Ele mudou a rota do caminho dele. Porque Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Então era necessário Jesus passar por ali. Porque Jesus sabia que aquela mulher iria estar ali. E Jesus então foi mostrando para ela, dando a diretriz para ela. Irmãos, o que é que nós podemos aprender aqui nessa parte de Jesus ter mudado a rota? Jesus, ele pode mudar a rota para poder ter um encontro com você. Jesus pode mudar a rota para ter um encontro comigo, com a sua família. Às vezes você está com um problema familiar e você não sabe o que fazer. E aí Jesus pode mudar a rota para ter um encontro com você. Talvez você tenha alguém enfermo na família. Os médicos já falaram, não, ele vai morrer, ela vai morrer. Podem se preparar, mas Jesus pode mudar a rota. Ah, mas você pode ter um filho que está na cadeia. Um filho que está no mundo das drogas, mas Jesus pode mudar a rota. Porque Jesus
Jesus quer ter um encontro com você, com seu filho, com seu parente. Quantas pessoas que estão aí vivendo no mundo da depressão, hoje em dia a depressão, a ansiedade, a opressão tem tomado conta das pessoas. Irmãos, e isso não é só lá fora, para as pessoas que não conhecem a Jesus, não. Nós fizemos um trabalho no ITQ, que é o fechamento do TCC, e nós falamos sobre isso. Mas a depressão, a ansiedade ocorrendo não era lá fora, é dentro das igrejas, com os líderes. Quantos pastores que estão nas igrejas carregando o problema deles, da família deles, e mais o problema da igreja. E às vezes esse pastor não aguenta. E ele então já passa a ficar sufocado. E muitas vezes são líderes que são cobrados. Ah, mas pastor? Não, pastor não pode ter depressão. Pastor tem que ser feliz o tempo inteiro. Não. Pastor recebe para isso, para estar lá, ó. Tem que ir lá no hospital orar. Tem que ir lá na casa da irmã que perdeu fulano. Tem que abraçar. Mas pastor tem família, pastor tem emoções, pastor é de carne, líderes são de carne, todos eles passam também por esse processo de ter que pedir ajuda. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já ouvi de vários, que chegou o momento da ansiedade, da depressão, ele se envergonhou por procurar ajuda e vieram a se suicidar. Entende? Mas Jesus tem um encontro marcado com você. Jesus tem um encontro marcado pela sua causa. O versículo. Pode continuar de onde parou aquela hora. Nessa cidade, e Jesus respondeu à mulher: se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede água. Quantas vezes nós vamos falar do amor de Jesus para pessoas que estão cansadas, abatidas e oprimidas, e elas não te escutam. Não, eu já conheço esse Deus, não. Jesus está ali no poço. Ei, mulher, aqui, ó, estou aqui. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você está sendo maltratado, e é por isso que eu estou aqui. Ele é o Deus do grande eu sou. E às vezes nós esquecemos desse detalhe. Nós não nos recorremos até a Deus, a nos prontificar de joelhos, falar: Senhor, fala no meu coração, Senhor, me dê graça. E ele fala de Deus: quem é que dá-me de beber. Tu lhes pediria e ele lhe daria água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde tens a água da vida? A mulher já começou a ficar interessada. Porque aí Jesus falou: se você soubesse com quem que você está falando. Imagina você estar em um lugar e você não conhece a pessoa. E dependendo da forma que você encontra com a pessoa, e ela fala: olha, se você soubesse com quem você está falando. Aí a sua cabeça passa: nossa, e agora? Será que é ele? Quem é essa pessoa? És tu maior do que Jacó? E ela continuou questionando: você é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço? E que bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado. Então tu é maior do que Jacó, porque Jacó fez isso aqui para nós. E você? Ela continuou dando ouvidos à palavra de Jesus, aos ensinamentos. Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água. Olha, mulher, qualquer que beber dessa água desse poço aqui, ó, vai ter sede. Mas quem beber da água da vida jamais terá sede.
Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Nós fazemos o trabalho evangelístico no carnaval e uma das ferramentas que a gente usa é a água. Então a gente leva as garrafinhas de água e a gente coloca esse versículo na garrafinha de água. E aí a gente faz um cartaz e onde tem esse versículo: eu sou a água da vida, aquele que beber dessa água jamais terá sede. E quando a gente vai fazer a abordagem para as pessoas, a gente entrega. Você aceita um copo de água? Às vezes uma garrafa de água. Às vezes eles falam: não, mas eu não quero. Não, é de graça. De graça. Mas antes eu quero dizer uma coisa. Se você beber essa água aqui, ó, você vai ter sede. Você vai tomar essa garrafinha e vai tomar outra e outra e outra e outra. Mas se você beber da água que é Jesus, jamais terá sede. E aí aquelas pessoas pegam uma água, a água ungida, então eu quero. Me dá mais uma para me levar para minha filha. Você me dá mais uma para me... E começa a pedir a gente água, porque eles entenderam que Jesus é a água da vida e que aquelas águas foram consagradas para aquele trabalho. E é isso, irmãos, é sobre isso. Às vezes não precisa você falar. Você ora e Deus age. E aí, ela continuou. Nossa, eu acredito que o rosto dela naquele momento, ela já estava assim. Nossa. Tipo, se fosse hoje aí, ganhei na loteria. Vamos lá. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha tirá-la dessa água. Agora, ela não estava falando da água do poço. Agora ele estava falando da água que é Jesus, da fonte que é Jesus. O tema: do poço para a fonte. E agora ela falou: Senhor, dá-me dessa água, eu quero essa água. Quantas vezes que você sai para evangelizar e você fala do amor de Jesus? Já aconteceu isso conosco. E a pessoa fala: eu quero, e ela chora, e ela ajoelha, e fica abraçado nas pernas da gente, e a gente orando. Quantas vezes? O dia que você se posicionar e falar: eu vou sair para fazer um trabalho evangelístico, isso pode acontecer com você. Disse-lhe a mulher, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aí, Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é seu. E isso disseste com verdade. E a mulher: oi? Mas você falou do meu problema. Aí a mulher agora ela entendeu que Jesus estava falando com ela. Nossa, ele falou do meu problema sem me condenar, sem me julgar. Deus conhece os seus problemas, Deus conhece a sua vida. E Ele não está para te julgar, para te condenar. Por mais que os homens, o mundo te julgue e te condena, Jesus abre as mãos e chama você. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dissestes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, mas vos adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que te falo, mas eu sou o que te falo. E nisso vieram os discípulos. Aí aquele diálogo que ela estava tendo com Jesus, os discípulos chegaram e ficaram observando, e eles, mas nada perguntou, nada questionaram, e ficaram contentes. E nisso vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com a mulher. Todavia, nenhum disse que não perguntaram, né, o que aconteceu, ou por que falas com ela. Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. Irmãos, o que está dizendo aí esse texto, até essa parte? Essa mulher aprendeu, ela foi perdoada, ela foi alcançada, ela aprendeu, ela conheceu um pouco de Jesus e agora ela se tornou uma missionária. E por onde ela passou, o que ela fez? Por onde ela passou, o que ela fez? Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. E por onde ela passou, o que ela fez? Ei, vem, por favor, venham todos. Eu encontrei um homem que perdoou os meus pecados. Agora eu não sou mais aquela mulher condenada. Eu não sou mais aquela mulher que as pessoas estão perseguindo. Eu sou agora uma mulher curada e liberta. E eu preciso levar vocês lá para conhecer esse homem. E todos aqueles povos, aquela cidade se comoveu e foram para lá para ver Jesus, para ouvir Jesus. E é isso, irmãos. Nós estamos aqui todos os dias aprendendo a palavra de Deus. Você está passando por algum problema, como o dessa mulher, ou outros problemas? Então vem aqui, é o hospital, é a casa do oleiro, é aonde nós vamos receber a cura, a libertação e a salvação. Mas isso não pode ficar preso a você. Você precisa sair e levar. E é sobre isso que estamos fazendo agora no culto de missões. E Deus quer plantar na sua vida um coração como o dessa mulher samaritana. Um coração de gratidão. Um coração de ouvir. Um coração de renúncia. Eu não sei quantos de vocês aqui tem algum tipo de problema na sua casa, que eu acredito todos nós temos. E às vezes você acha que o seu problema está difícil, está complicado. É no trabalho, é na escola, é na rua, é na família. Mas faça como essa mulher samaritana, que passou por tantas coisas, mas ela estava de pé. E ela creu. E ela obedeceu. E Deus não virou as costas para essa mulher. Deus não virou as costas para essa mulher. Ela foi curada. Ela foi encontrada. Se tornou uma missionária. E agora a responsabilidade é levar Jesus para aqueles que precisam. Irmãos, quantas daquelas pessoas que estavam na volta dela, que criticavam ela, até eram piores do que ela. Tinham problemas piores do que o dela. Tinham pecados maiores do que o dela. Mas estavam lá para apontar o dedo. Jesus olhou para a pessoa da mulher. Jesus não olhou para a vida dela, do pecado dela, do que ela fazia. Jesus olhou com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. E isso fala muito alto. E é por isso que nós estamos nas ruas, falando do amor de Jesus, para que vocês viram na encenação. Moradores de rua, improváveis, prostitutas, usuários de droga, são pessoas improváveis. Mas são essas pessoas improváveis que Deus quer tratar, Deus quer curar. Deus colocou lá na agenda dele, ó, eu vou passar por Samaria, porque já está na minha agenda que ela vai estar lá. E eu vou falar com ela. E Jesus sabia o que ia acontecer na vida dela. Então Jesus sabe o que vai acontecer na sua vida. Que nesta noite, irmãs,
toma uma decisão verdadeira diante de Deus. Abra o seu coração e fala: Senhor, eis-me aqui. Está difícil carregar esse problema, esse fato que eu estou carregando. Está difícil. Mas eu preciso que o Senhor marque um encontro comigo. Eu preciso que o Senhor mude a rota pela minha vida e pela minha família. E é isso que Deus quer fazer na sua vida nesta noite. Eu gostaria que as mulheres viessem aqui à frente. Todas as mulheres. Venha aqui à frente. E que você venha. Pode ficar virado para lá. Você venha na sua cabeça. Coloque agora. Eu sei que você não vai precisar falar qual o seu problema aqui. Mas você sabe qual é o seu problema. Às vezes você está aqui na igreja. Está lendo a Bíblia, está orando. Está buscando a Deus. Mas você está triste. Com o coração abatido. Angustiada. Ah, mas eu não consigo falar para os meus pastores o meu problema. Eu não consigo falar porque eu tenho vergonha. Mas o que os pastores vão pensar de mim? Porque eu estou no coral. Eu sou do diaconato. O que os pastores vão pensar de mim? Não. Eu não vou falar com a pastora Dalit. Eu não vou falar com a pastora Dalit com o meu problema. Não, de jeito nenhum. Eu não vou falar. Mas Jesus te conhece. Da mesma forma que ele mudou a rota para aquela mulher samaritana, ele vai mudar a rota por você. Você está carregando um fardo que não é seu. Mas saiba que Jesus quer que você faça como aquela mulher que pergunta: Senhor, dá-me dessa água, Senhor. Senhor, eu preciso de ti. Fala isso com Deus. E é Ele quem vai abençoar a sua vida. E eu gostaria de pedir os pastores que em nome de Jesus viesse e orasse por cada uma dessas mulheres. Eu sei, mulheres, que tem muitas de vocês aqui que carregam um fardo. Eu sei que tem muitas de vocês que têm dentro do seu coração uma caixa. E essa caixa está lá. Uma voz que vem no seu ouvido sempre. A partir de hoje, procure alguém para te ajudar em oração. Procure alguém para te ajudar a carregar esse fardo. Porque Jesus mudou a rota. E Ele pode mudar a rota por você e pela sua família. Não importa o seu pecado, o que você tenha feito. Deus não está olhando pelo seu pecado. Deus está olhando por você e pela sua família. Deus está olhando porque Deus sabe que você carrega um fardo. E esse fardo precisa ser lançado sobre Ele. Em nome de Jesus, Pai, aqui estão essas mulheres. Eu não sei, Pai, qual é o problema delas, mas o Senhor sabe. Gostaria de que os homens se levantassem a sua mão e orassem aqui por estas mulheres. São mulheres que carregam fardos. Mulheres que carregam esposos que estão fora da igreja. E que às vezes está na bebida. Às vezes está nas drogas. Filhos, está em rebeldia e não escuta mais os seus pais. Mas Jesus pode mudar a rota pelo seu filho. Jesus pode mudar a rota pela sua situação. Eu descobri que eu tenho uma doença. E os médicos falaram que essa doença é para a morte. Jesus pode mudar a rota para essa doença. Jesus pode mudar a rota a seu favor. Faça como a mulher samaritana, que ouviu, que aprendeu e que saiu para mostrar o grande milagre que o Senhor fez na vida delas. Senhor, que cada uma dessas mulheres que aqui estão, nesta noite, o Senhor possa mostrar para elas em sonhos aquilo que o Senhor quer para a vida de cada uma delas. Que o Senhor possa mostrar para ela que elas não são um caso perdido, nem que suas famílias são um caso perdido, mas que o Senhor mudou a rota em prol delas e da família delas. Eu entrego, Deus, em nome de Jesus, a vida de cada uma dessas mulheres. Manifesta o teu poder, Pai, a tua graça sobre a vida delas, nas suas famílias, com cura, com restauração, com libertação. Deus amado, visita, meu Deus, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Pai, elas não sejam as mesmas, Pai.
mas que elas se sintam alcançadas pelo Espírito Santo do Senhor. E que elas sintam, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mudou a rota em prol da vida delas. E que o Senhor quer ter um encontro com elas. Eu entrego a vida de cada uma dessas irmãs, ó Deus, e suas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo.